Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é João, monitor de gramática e redação da Dois Dedos de Monitoria. E hoje a gente vai falar, na nossa primeira aula de redação, sobre as tipologias textuais. Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, seguir a Dois Dedos de Monitoria no Instagram e se tiver qualquer dúvida, pode me mandar uma DM que eu tento responder. Bora pro vídeo. Então vamos lá. O que são as tipologias textuais? A gente precisa pensar que cada texto possui uma linguagem e uma estrutura. Existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Em outras palavras, os gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de texto. Então, as tipologias textuais são os tipos de texto. A gente pode definir isso como a forma como os textos vão se apresentar para a gente. As tipologias são segmentos, então, característicos que vão formar os nossos textos. Existe, portanto, uma regularidade de recursos linguísticos. Esses recursos linguísticos, eles vão determinar qual que é o objetivo da nossa tipologia textual. As tipologias textuais têm objetivos muito claros. Existem 5 tipologias que a gente vai ver daqui a pouco. Essas tipologias, nós vamos ver que cada uma tem um objetivo e que existe uma regularidade de recursos linguísticos que vão nos permitir identificar essas tipologias. Mas qual que é a diferença entre tipologia e gênero textual? Gêneros textuais, eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros, eles promovem uma interação entre os interlocutores de um determinado discurso. Interlocutor, pessoal, os interlocutores são os emissores e os receptores da mensagem. Então é quem vai mandar a mensagem e quem vai receber, de certa forma. Então, os gêneros, eles têm funções sociais específicas. Essas funções sociais vão depender muito do contexto e da intenção comunicativa. Qual que é a ideia, o que se pretende fazer com aquele tipo de texto. Tudo bem? Então agora a gente vai conhecer as tipologias textuais. Então vamos às tipologias. Existem 5 tipologias textuais, 5 tipos de texto, basicamente. Nesse vídeo, pessoal, eu vou elencar 4 delas e a quinta vai ter um foco maior, porque a quinta tipologia é o assunto principal, assim, que a gente tem nas aulas de redação. São elas que vão seguir com a gente pelos próximos vídeos. Então, vamos lá. A tipologia narrativa, ela está focada em narrar ou contar uma história, como o próprio nome já diz. Para contar uma história, para narrar, a gente tem alguns recursos linguísticos que ela utiliza, que são os personagens. Ela vai ter tempo e espaço definidos, um foco narrativo, que é quem conta a história, vai estar focada ou em quem conta, ou em quem está observando e tal. Então, por isso que a gente tem foco narrativo com primeira pessoa ou terceira pessoa. Ou a pessoa vai estar contando dela mesma ou vai estar contando uma história de outra pessoa. Tudo bem? Os textos narrativos têm uma estrutura, que é o clímax, que é o ponto alto da história, o fim dela e o início, como qualquer outro tipo de texto. Exemplos aqui: as fábulas, os romances, os contos e as crônicas. A tipologia descritiva ela vai estar focada no sentido humano. Como assim focada no sentido humano? Ela vai descrever e relatar algo com riqueza de detalhes, com muitos adjetivos. Essa descrição muito detalhada, ela vai permitir com que o sentido humano imagine aquilo que está sendo lido, que está sendo falado, que está sendo descrito. Então, vai estar focado na imaginação humana.
Então, ela vai descrever de tal forma que você consiga imaginar aquilo que está sendo dito. Vou dar um exemplo aqui. Vou descrever algo que está aqui perto de mim, depois eu mostro para vocês. Vou descrever agora um livro. Um livro muito bom, por sinal, depois vocês podem pesquisar. E ele costuma ser muito barato. Eu tenho um livro aqui na minha mão. O nome do autor está escrito em vermelho. Temos algumas letras com detalhe parecido com rachaduras. Um vermelho sangue. Essas letras estão na cor branca. É um livro preto, muito bonito, com uma capa bastante chamativa, com detalhes em preto, alguns detalhes no tom azul, e tem um portão de uma casa bem antiga, com uma casa no fundo, que tem sangue nesse portão. Então, vocês conseguem, pela descrição, imaginar esse livro. Então, eu vou mostrar agora esse livro para vocês. Tá vendo aqui, ó? Como eu descrevi, ó, tem uma casa no fundo, um portão cheio de sangue, um portão bem escuro, um livro de capa preta, um livro bastante bonito. Então, esse livro aqui do autor Marcos Barcelos é um livro brasileiro, tá, gente? É muito bom, eu recomendo essa leitura. Então, a descrição, pessoal, ela vai descrever com riqueza de detalhes e você vai imaginar. Então, ela vai ter o uso de muitos adjetivos, muitos caracterizadores. Exemplos aqui, os diários, pessoal. Então, você descreve muitas coisas no diário, os relatos, as biografias, etc. A tipologia expositiva, ela vai focar em expor ideias. Essa exposição de ideias vai utilizar de recursos linguísticos como a definição, a conceituação e muitas informações. A partir disso, ela vai mostrar uma certa ideia com um certo detalhamento. Ele vai basicamente te informar de algo. Então, exemplos aqui, os seminários, as palestras, as entrevistas. Tudo bem? Agora, a tipologia injuntiva. Ela também é chamada de tipologia instrucional, porque ele vai te instruir a fazer algo. A tipologia injuntiva, os objetivos dela são dar ordens, pedidos, orientar e persuadir. Como assim persuadir? Muitos textos injuntivos vão estar focados em convencer você a fazer algo. Então, um exemplo de textos que usam da persuasão são as propagandas. Elas usam de recursos que fazem com que você compre, que você adquira certo produto, por exemplo. Vai ter muitos verbos no imperativo. Esses verbos no imperativo, gente, para quem não lembra, os verbos imperativos, eles vão dar ordens, fazer pedidos ou fazer uma súplica. Esses verbos, eles vão cumprir o objetivo da tipologia injuntiva. Então, você tem as receitas, as propagandas, a bula de remédio. Vou dar um exemplo aqui. A receita. Se você não segue o que está na receita, provavelmente a sua receita vai ter algum problema. Vou dar um exemplo aqui. Você faz um bolo de chocolate e você quer colocar uma calda de chocolate sobre esse bolo. Na receita está escrito que você não pode colocar a calda quente. Por que você não pode colocar a calda quente? Porque se você botar a calda quente, o bolo vai se despedaçar. Então, por isso que você deve colocar a calda fria. Então, a receita te diz isso. Então, ela vai te instruir e orientar para fazer aquilo da forma mais correta possível. Uma bula de remédio, por exemplo, ou uma receita médica, se você não seguir, você vai ter algum problema. Você não vai ter o mesmo efeito que é o esperado. Tudo bem? Agora, a gente vai falar sobre a tipologia dissertativa, que vai ser o foco dos nossos próximos vídeos, que vai ser basicamente as nossas aulas de redação. Eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como fazer um bom texto e tudo mais. Então, bora para lá. A tipologia dissertativa, ela vai expor um determinado assunto e vai utilizar de argumentos para defender uma determinada ideia. Existem dois tipos de texto dissertativo. O dissertativo argumentativo, que vai ser o que nós mais vamos utilizar, e o texto dissertativo expositivo. Vamos falar primeiro do texto dissertativo expositivo. Os textos dissertativos expositivos vão estar focados em informar algo
e vai usar de argumentos para defender essa informação, para mostrar que essa informação está correta. Então, ele vai expor uma determinada ideia e vai utilizar de argumentos para agregar aquilo que a gente chama de juízo de valor. O juízo de valor, ele também está presente no texto dissertativo ou argumentativo. Mas no textos dissertativos e expositivos, eles vão estar mais focados em comprovar as determinadas informações que comprovem a nossa ideia, a ideia que é defendida aqui. A principal diferença é que os textos dissertativos argumentativos, eles vão defender uma opinião e não uma ideia. Ele vai ter um tema, ele vai ter um determinado tema, que é o famoso tema da redação, e dentro desse tema, o autor vai defender o que ele acha sobre aquilo. Então, ele vai ter uma opinião a ser defendida, o que não acontece no texto expositivo. Aqui são apresentadas as informações e argumentos vão ser utilizados para comprovar essa determinada informação. Os dissertativos argumentativos, como eu já disse, vão defender uma opinião. Uma característica muito importante é a impessoalidade. Você não pode se incluir dentro do texto. Por que você não pode se incluir dentro do texto? Uma professora minha uma vez disse que, ao se incluir no texto, você está ali dizendo uma certa situação. Então, você não pode chegar num texto desse e falar, eu acho que, a minha opinião é que... Você não pode se incluir. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Você está ali no vestibular, ali, você quer uma vaga para determinado concurso. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu prestei a prova da EPICAR por 2 anos. A prova da EPICAR, para quem não sabe, é para a escola de admissão, para a escola de cadetes da aeronáutica. Então, você quer entrar naquela escola. Imagina que você quer entrar nessa escola, mas você precisa defender uma opinião para entrar nessa escola. Você não pode achar nada. Por quê? Porque você não se formou ainda, você não tem credibilidade para passar essa informação. Então, você vai usar, assim como nos textos positivos, os argumentos. Esses argumentos, eles vão endossar a sua opinião. A sua opinião, ela vai ser muito bem estabelecida por argumentos. Você vai explicar por que aquilo é verdadeiro. Então, vai ter uma tentativa de persuasão do leitor. Então, quando você se inclui no texto, você não vai ter o poder de persuadir o leitor. Por quê? Porque vai ser alguém que não sabe, às vezes, quem você é. Você vai escrever isso em primeira pessoa quando você tiver uma certa credibilidade para fazer isso, tudo bem? Então vamos lá. Os textos dissertativos e argumentativos vão defender uma opinião a partir da argumentação. Assim como nos expositivos, vai ter argumentos para agregar juízo de valor, para agregar credibilidade ao texto. Esses textos possuem uma estrutura. A introdução, que é a apresentação do texto, do tema. A apresentação da tese. E no finalzinho, você faz ali um desfecho para o parágrafo. Esse desfecho vai fazer um breve resumo dos argumentos. Esse resumo, ele vai ser retomado no seu desenvolvimento. O desenvolvimento, como o próprio nome já diz, ele vai focar em explicar os argumentos. Esses argumentos podem ser explicados por meio de dados, citações, etc. E isso vai ser usado para agregar aquilo que a gente chama de juízo de valor. E na conclusão, como o próprio nome já diz, você vai concluir o texto apresentando uma proposta de intervenção, que a maioria dos vestibulares cobram da gente.
Então você vai propor uma solução para o problema que você está apresentando. Então é basicamente isso. A tipologia dissertativa, ela vai ser muito importante para as próximas aulas de redação aqui do canal. Então, foquem nessa daqui. As outras também vocês podem procurar exemplos na internet. Se vocês quiserem praticar, procurem exemplos, porque nas nossas aulas a tipologia predominante vai ser a tipologia dissertativa. Mas por que eu ensinei as outras, as demais? Porque os gêneros textuais, pessoal, eles também podem ter mais de uma tipologia. Então, na nossa redação, a gente vai ter muitas coisas descrevendo, vai ter muitas coisas expondo algumas coisas, tudo bem? E também tem um pouco da tipologia injuntiva, porque você vai persuadir o seu leitor, de certa forma. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixem um comentário aí dizendo o que vocês acharam do vídeo. Ative o sininho das notificações para receber todas as nossas atualizações. E até a próxima. Falou!